Contando calorias para emagrecer, contando carboidratos para emagrecer. Será que eu preciso disso tudo? Será que para emagrecer eu realmente tenho que ficar fazendo contas? Olá, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci 32 quilos sozinha aos 50 anos de idade e nesse processo eu procurei entender por que alguns profissionais falam de contar calorias, outros falam de contar carboidratos, enfim, eu testei em mim mesma e eu descobri o que foi melhor para mim e o que me mantém magra pós 50. Nesse vídeo, eu queria falar de uma forma bem simplificada sobre aqueles conceitos que a gente sempre ouve quando falam a respeito de emagrecimento. Normalmente são calorias e carboidratos. E muitas vezes a gente pode ficar confuso com isso. Eu, pelo menos, ficava. Mas quando eu comecei a entender melhor o que significava e também a testar em mim mesma, eu entendi o que era melhor para mim. E realmente o que deu certo para mim e me fez emagrecer. Então vamos falar sobre calorias. Os alimentos são um combustível para o nosso corpo. Cada alimento, depois que ele é digerido, metabolizado, ele gera um determinado tanto de combustível para o nosso corpo. Nesse caso, as calorias. Cada alimento vai gerar uma quantidade de calorias para o nosso corpo. Por outro lado, nosso corpo também, para sobreviver aí durante um dia, ele vai ter um gasto calórico. Então a gente também tem que saber quantas calorias a gente gasta num determinado período de tempo. Normalmente a gente faz isso em 24 horas. Então o que acontece? Se você come alimentos que são muito cheios de calorias, você vai acabar engordando. Básico, né? Se você deu muita energia para o seu corpo, ele não gastou tudo aquilo, ele vai acabar tendo que guardar aquela energia. Outra coisa que a gente tem que pensar, as calorias não são iguais. Imagina se você comer um pacote de biscoito recheado e esse pacote de biscoito vai ter o mesmo número de calorias de um prato de arroz, feijão, um pedaço de carne e uma salada. Será que as calorias vão ser iguais? As calorias sim, mas o valor nutricional delas vai ser diferente. Então não é simplesmente olhar as calorias, mas também olhar o valor nutricional dos alimentos. Mas eu quero apenas colocar aqui os conceitos. Então vamos falar sobre os carboidratos. Nós temos 3 macronutrientes na nossa alimentação: as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Os carboidratos, quando são metabolizados pelo nosso corpo, eles geram açúcar, glicose. E a glicose no sangue tem o nome de glicemia, que é o nível de glicose no sangue. Quando a glicemia aumenta, o nosso corpo gera a insulina. A insulina é um hormônio responsável por ir lá e manter a glicemia equilibrada, porque isso é muito importante para o nosso funcionamento. E o que a insulina faz? O excesso de glicose que está no sangue, ela carrega para dentro das células de gordura, para ficar estocada. Aquela energia em forma de glicose vai para as nossas células ficar estocada em forma de gordura, para o momento que a gente precisar aquela gordura ser utilizada como fonte de energia para o nosso organismo. Então, olha só, carboidrato gera glicose, aumenta a glicemia, o nível de glicose no nosso sangue, vem a insulina e pega aquele excesso de glicose e guarda nas nossas células de gordura. Os carboidratos também são diferentes entre si. Alguns são simples, então eles aumentam a glicemia muito rapidamente. Outros são complexos, então essa glicemia vai ser aumentada mais lentamente, não há picos de glicemia. Também tem outra coisa, quando você ingere outros alimentos como proteínas junto com o carboidrato, vai fazer com que a digestão seja mais lenta, então também esse pico de glicemia vai ser menor. Então esses são os conceitos de caloria e carboidrato dentro do conceito de como se gera energia em excesso que fica guardada como gordura no nosso corpo. A gente precisa entender isso para entender como nós vamos emagrecer. Dentro das calorias tem mais uma coisa que a gente tem que entender. Uma unidade de proteína ou de carboidrato gera 4 calorias. Uma unidade de gordura gera 9 calorias. Por isso que quando você faz uma dieta baseada em contagem de calorias, você tem que diminuir muito a quantidade de gordura que você ingere. Então, por exemplo, você vai consumir um peito de frango, você tem que tirar a pele. Por outro lado, a gordura, ela é responsável por dar mais palatabilidade aos alimentos. Eles ficam mais gostosos com gordura.
Então, as dietas à base de contagem de calorias podem ser mais insossas, mais sem graça. Eu sei de várias pessoas que se deram muito bem nesse processo de emagrecer contando calorias, mas para mim não deu certo. E uma das coisas também que eu gostei muito na alimentação com poucos carboidratos foi não ter que ficar seguindo horários, porque o que se prega na alimentação low carb, né, com poucos carboidratos, é que você coma poucos carboidratos e no momento que você estiver se alimentando, você coma até se sentir saciada. E além de você abaixar os carboidratos, você pode sim e deve inclusive comer gorduras de boa qualidade. Não é para nadar na gordura, mas elas devem fazer parte da sua alimentação. Por isso, fica uma alimentação mais gostosa, porque como eu falei, a gordura é responsável por dar palatabilidade aos alimentos. Quando você entende os conceitos, eu acho que fica muito mais fácil de você perceber o que vai dar mais certo para você. Porque, afinal de contas, você já passou por isso antes, você já tentou emagrecer, você já foi em médicos e nutricionistas e você já sabe o que não dá certo para você. Espero ter clareado a sua cabeça aqui com esses conceitos e te ajudar a fazer as melhores escolhas para você. Tenho vários outros vídeos aqui falando como foi o meu processo de emagrecimento e vou falar a verdade, eu fiquei fã da alimentação low carb, porque eu não só emagreci, mas eu também recuperei a minha saúde. Por isso que eu gosto de falar sobre isso aqui. Se você gostou, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal. Eu tenho muita coisa ainda a dividir sobre todo o aprendizado que eu tive nessa caminhada de emagrecer 32 quilos e permanecer magra. Obrigada pela atenção, até a próxima!